Olá, boa noite. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma. Atualmente eu presto assistência técnica para pequenos e médios agricultores que trabalham no cultivo de frutas ou hortaliças. Nesse momento eu vou tratar sobre uma cultura que é muito importante agora no verão. Inclusive também para algumas pessoas que têm certas dietas que precisam de uma boa hidratação. E a fruta que eu vou falar é um queridinho do Brasil, do brasileiro, aliás, que é muito apreciado, especificamente no verão, para poder dar aquela hidratada, aquela energia e continuar curtindo, que nada mais é o coco. Hoje as pessoas conhecem no verão o coco verde, só que também ele oferece uma matéria-prima muito importante para a culinária, que é o coco ralado, seco ou fresco. Então a indústria muitas vezes utiliza essa matéria-prima. Então o coco ele está presente no cardápio brasileiro, em algum ingrediente, em confeitarias, em pães, em pratos até mesmo típicos do lado norte, nordeste, se usa o coco. O leite de coco também é muito utilizado. Você se vê encontrar esses produtos no supermercado com maior facilidade. Antigamente era muito mais difícil encontrar água de coco porque ele estraga rápido. Ele não é um produto que dura muito. Tem que ser mantido em refrigeradores. Hoje em dia, graças à tecnologia da produção e da industrialização da água de coco, nós podemos encontrar hoje no supermercado. Então, hoje eu vou tratar esse pequeno ponto, essa cultura muito apreciada pelo brasileiro, que é o coco, e eu não poderia deixar de comentar sobre ele. E aí eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo. Vou passar algumas dicas sobre o manejo produtivo dele e inclusive formas de vocês conseguirem ter maior rentabilidade para uma cultura que infelizmente não é tão rápida como a gente gostaria que fosse, como no caso de hortaliças, tá bom? Então o coco, iniciando falando sobre a cultura, o coco ele não tem origem no Brasil, nem no continente americano. Todos acham que o coco é da Bahia, mas não é da Bahia. O coco ele tem origem na Ásia ou no continente asiático, lá na região da Finlândia, Filipinas, aquela região da Ásia. Mas é nesses arquipélagos asiáticos que tem o centro de origem, que no caso é o coco. Como é um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas rodeados pelos mares, muitos frutos que caem no mar acabou sendo levado pela correnteza e parou em alguma praia no litoral da América Latina, como por exemplo o nosso país, há séculos atrás. E esse pode ter surgido os primeiros pés trazidos pela corrente marítima, que acabou encontrando o litoral brasileiro e ali se desenvolveu. Porque vocês sabem muito bem que o fruto maduro do coco, quando ele seca a água no interior dela, ela tem uma semente ali. O que a gente consome nada mais é do que a parte da semente. E essa semente, que é o que consegue formar aquela polpa que nós ralamos, o pessoal da agroindústria, o pessoal da confeitaria, até mesmo em casa, nada mais é do que parte da semente. E o líquido ali dentro também faz parte. Então nada mais é do que o consumo da semente do coco. Não, o fruto, infelizmente, é um fruto seco. Então aquela parte fibrosa que fica em torno dessa semente é seco. Nós não consumimos elas. Na verdade, nenhum mamífero consegue consumir aquela parte seca do coco para poder se alimentar. Então, o que é utilizado para alimentação humana e de alguns animais é o que está dentro da semente. Então, o coco é um exemplo característico de fruto seco, ok?
porque o que nós consumimos, na verdade, é a semente. Tirando essa parte de curiosidade, que eu já falei agora, é interessante ressaltar: o coco é produzido praticamente em todos os países que o clima é quente. Por quê? Porque ele é uma frutífera obrigatoriamente tropical. O que é uma frutífera obrigatoriamente tropical? Primeiro, é uma planta que ela vai parar de se desenvolver quando atingir mínima de 18 graus. O coqueiro ela vai parar de se desenvolver quando atinge essa temperatura. Então, abaixo de 18 graus, ela vai paralisar o seu desenvolvimento, aguardando maiores temperaturas para continuar o seu crescimento. Por isso que é uma planta obrigatoriamente tropical. Você não consegue ter a produção de frutas do coqueiro em climas de temperados ou frio, certo? Então, no planeta todo, além do Brasil, outros países que também produzem o coco são dessa faixa de clima mais quente. O maior produtor de coco no planeta é a Filipina. A Filipinas, ele produz o coco. Nós, brasileiros, estamos em terceiro lugar na produção de coco, tanto de água e principalmente também, não podemos esquecer, do coco ralado fresco ou também seco, tá bom? Então, isso são alguns pontos importantes. Então, quem for pensar em ter um planejamento produtivo na qual vocês querem trabalhar com a cultura do coqueiro, vocês têm que observar alguns pontos que eu sempre trago aqui para vocês. Uma dica: primeiro, toda e qualquer frutífera ela só se desenvolve melhor em solos arenosos. O que é isso? Solo arenoso é onde você consegue ter uma maior drenagem da água, tá? Você não tem a retenção em excesso de água que possa causar algum problema na raiz, porque esses tipos de planta, elas não toleram umidade alta na raiz. Claro que nós devemos também irrigar. Em algumas plantações no Nordeste, todas as irrigações basicamente é feito por aspersor. E essa água tem que ser dada somente para hidratar a planta. Agora, aquele excesso que não é consumido pela planta, ela tem que ser drenada naturalmente, porque o solo não permite a retenção dessa água. Ou seja, o solo não fica encharcado. Então, esse é um ponto muito importante. Segundo ponto que eu já falei, ele não tolera temperatura menor de 18 graus. Até 18 graus, eles ainda continuam a se desenvolver. Menor que isso, ele vai retardar o desenvolvimento. Para quem está com cultivo de coqueiro que tem interesse comercial, isso não é legal. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que ela se desenvolva plenamente. Por quê? Eu tenho que fazer com que a planta se desenvolva plenamente sem parar. Porque se eu parar de fazer com que essa planta se desenvolva, eu vou perder tempo. E esse tempo é precioso porque pode afetar lá na frente o início da minha safra. Tá bom? Apesar de que o coco bem trabalhado, bem hidratado, bem nutrido, ele consegue ter uma produção contínua ao longo do ano. Claro que tem momentos com maior ou menor produtividade, que é relacionado diretamente com a oferta de água, porque o que vem do céu não substitui 100% a irrigação que nós tentamos dar para a cultura, mas não deixa de ser um fator importante que vocês possam vir a cultivar esse pomar. Então vocês têm que escolher tipo de solo, tem que ser bem drenado, não pode ter baixas temperaturas. Se não pode ter baixa temperatura, local que tem risco de ter uma geada no ano, não é recomendado você ter esse cultivo,
porque você vai atrasar demais o desenvolvimento dessa planta e até mesmo quando ela está na fase produtiva, você vai ter aborto de fruto, ou seja, todos os frutos vão cair. Flor, botão floral, fruto maiores ou em desenvolvimento, qualquer um deles eles caem. Se não cair, acabando se desprender dos cachos, eles vão secar. E isso nada mais é do que prejuízo. Então eu sempre ressalto esse ponto. A escolha do local onde vocês vão plantar tem que ser propício, tem que ser ideal, tem que ser bom para a cultura. Eu não posso tolerar um investimento alto que vai ser feito numa cultura que ela não se adapta. Então nós temos que respeitar isso. Eu posso ter um sonho de ter um coqueiral, só que ele não pode ser em qualquer lugar. Além de vocês escolherem o local, vocês têm que ver se tem disponibilidade de água. Eu não sei se vocês viram em outros vídeos passados, o manejo de frutíferas tem que estar embasado na oferta de água que você tem. Por que isso? Porque o coco, em seu pleno desenvolvimento, aquela idade ápice de alta eficiência de produção, tem vários cachos de diferentes estágios, dos novinhos sendo emitidas as flores e até aqueles quase prontos de ser colhidos. Esse tipo de planta com alto desempenho produtivo, ele consome por dia 150 litros. Então, por esse motivo, é um outro fator que vocês têm que ter em mente. Na época que eu preciso de ter uma oferta somente de irrigação, eu vou ter essa disponibilidade? Na época da seca, eu tenho condição de oferecer ao menos 150 litros por planta em aspersor? Então, isso vocês têm que estudar. Dependendo da cobertura vegetal ou morta, ou a cobertura verde que vocês tiverem entre as plantas e entre as linhas, vocês conseguem manter o solo úmido. Só que dependendo da temperatura e dependendo da umidade relativa do ar, muitas vezes a gente não consegue reter e acaba tendo a necessidade de irrigar ao menos a cada 2 dias. Mas mesmo assim, é em torno de 150 litros por planta. Ou seja, então vocês têm que sentar, verificar a disponibilidade de água para irrigação que vocês têm que estar utilizando. Uma coisa é você conduzir a cultura na época da chuva. E aquilo que eu falei há pouco, o que vem do céu, o sistema de irrigação não consegue substituir 100%. Porque o que vem do céu aumenta a umidade relativa do ar de forma uniforme, de uma região inteira, consegue hidratar o solo, que tenho certeza que nenhum sistema de irrigação consegue fazer. A gente consegue tentar trabalhar da melhor forma, só que o ideal é esse, tá bom? Então, dentro do planejamento, vocês têm que ter uma forma de tentar dimensionar, medir, que na época, por exemplo, da seca, eu tenho condição de dar essa quantidade de água para o meu pomar, porque o que acontece? Eu tenho um período que ela não vai ficar produzindo. E esse período que ela não vai estar produzindo, ela vai estar o quê? Ela está em desenvolvimento. Então, eu não posso deixar fazer com que esse primeiro estágio de implantação de mudas lá no pomar, eu tenha um talhão novo, as mudas acabaram de ser plantadas, eu não posso deixar muitas ocorrências de seca para esse desenvolvimento, senão você vai retardar o início da colheita. E já vou falar com vocês sobre a variedade, e aí vocês vão pensar 2 vezes que eu realmente tenho que ter um local ideal para esse cultivo, tá bom? Que nem, por exemplo, não sei se vocês sabem, existe 3 tipos de variedades muito plantadas no nosso país, que no caso é o coqueiro gigante, que é aquele que pode atingir 8 metros de alturas. Já vi pé de coco que tem em torno de 12 metros. Já fui num pomar que tem esse tipo de altura e cresce mesmo.
é normal, só que ele é mais rústico. Ele é o mais cultivado no nosso país. 70% dos pomares de coco é do gigante, porque ele é rústico, tem uma certa resistência a certas pragas, tem uma tolerância muito grande em vários tipos de solos, porque ele consegue estar em meio um pouco mais ácido, na qual não teve uma correção prolongada com o uso de calcário. Então ele acaba sendo mais utilizado por causa disso. Outro ponto que o coco gigante é muito plantado, que os frutos são maiores, muito maior. Então a quantidade de volume de água dentro da sua semente também é proporcionalmente maior. Então é maior tudo, que seria o quê? Aquela parte da polpa interna da semente. Então aquela parte interna da semente, aquela polpa, acaba tendo um rendimento muito maior. Por isso que no Brasil a grande maioria dos pomares é de coco gigante. Ah, Érica, mas aí é uma cultura de difícil manejo. Sim, porque atinge 8 metros de altura. Só que em compensação ele dura muito mais, certo? Então é um pomar que pode se arrastar aí para 60 anos de idade, tranquilamente. Então você vai passar décadas e décadas manejando. Só que até nesse meio ponto de ele crescer, tem que ter o uso de escadas. Tem muitos colhedores nas regiões tradicionais, ali no Nordeste principalmente, que a colheita é feita manualmente. E esses colhedores conseguem subir rapidinho aquela estirpe, no caso o tronco, né, do coqueiro, num piscar de olhos. E de lá ele já vai fazendo o corte dos cachos e vai descendo. Então, existem esses fatores, não tem jeito. Só que tem um ponto negativo no coco gigante, que ele demora mais tempo para começar a iniciar a colheita da água do coco. Que seria o quê? Pelo menos em torno de 6 a 8 anos. Vai depender do seu manejo nutricional. Então ele vai levar de 6 a 8 anos para você começar a colher. Então é o que a gente chama de fase juvenil, que é a fase que ele não entrou na sua idade reprodutiva, certo? Então esse é um fator que vocês também têm que quantificar. Então são frutos maiores, maior rendimento de água, maior rendimento de polpa. Ele é maior até em produção de frutos em comparado a outras variedades que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então eles produzem mais frutos, só que ele vai demorar mais tempo para começar essa produção. Tem essa vantagem. Então as regiões tradicionais de produção de coco no Brasil, os coqueiros são todos gigantes, tem pessoas especializadas para fazer a colheita manual. Sabe-se que passa por de 6 a 8 anos para começar a iniciar a nova colheita. Então a renovação de um pomar de coco é muito distante de um plantio novo com um próximo. Então vocês podem ter uma área maior e ter ali dentro um rendimento maior. Só que o espaçamento também não deixa de ser pequeno. É de 7 por 7, não tem jeito. Outro coqueiro, né, que também é muito conhecido, é o coco anão, que é o coqueiro anão, na qual ele vai atingir em torno de 6 metros por aí. Não é muito, mas em compensação ele começa a produzir muito mais rápido do que realmente o coco gigante começa a iniciar a produção. Em torno de 3 a 6 anos, ele já começa a ter a sua primeira colheita. Só que os frutos são menores, a quantidade de fruto também se reduz. Só que o gigante ele vai levar 1 ano para o fruto amadurecer quando emite o cacho. Esse é um outro ponto. Emitir o cacho com aquelas flores, ele vai levar 1 ano para deixar o fruto maduro. Então ele vai levar 1 ano para deixar o fruto maduro. Então é tudo mais devagar nesse caso. Já na parte de água, coco para água é em torno de 7 meses a 8, que você já pode estar colhendo quando ela estiver bem vistosa, com a sua casca íntegra,
com um tamanho bem interessante, aí você já pode efetuar a colheita. Já no caso do coco anão, tem a facilidade de ele ser precoce, ou seja, ele começa a colher mais rápido que o gigante, só que o fruto é um pouco menor, tem várias cores, tem amarelo, vermelho e verde, no caso o anão. O amarelo e vermelho não é muito comum, porque como nós cultivamos o maior número de pomar, que é o coco gigante, que só é verde, então o anão também, que é muito plantado, também é o verde. Por quê? Porque as pessoas, quando veem o coco amarelo e o coco vermelho, eles acham que está maduro e não tem água para beber. Então não tem tanto comércio assim como o coco verde. Então eles automaticamente associam, falam, poxa, se o fruto está vermelho e amarelo, vixe, então ele já amadureceu, não tem água, eu não quero, tá bom? Então tem esse ponto também. Só que também tem um ponto negativo. A vida útil de um pomar de coco anão, ele diminui. Então tudo que é mais rápido, tudo que cresce mais rápido, tudo que produz mais rápido, tudo que é metabolismo mais rápido, ele diminui, tá? A idade do ciclo de vida dele, tá bom? Então, se o coco gigante, que é mais lento, e ele vive até mais ou menos 60 anos, desculpa. Tem alguns lugares que já ouvi do pomar chegar a quase 68 anos para 70. Provavelmente a tendência, se melhorar a tecnologia de manejo, aumentar. Mas o coco anão, ele não passa de 40, tá bom? Infelizmente tem esse ponto. Aí tem uma terceira variedade que muitas vezes não é tão conhecida, mas existe o coco híbrido, que é o cruzamento do gigante com o anão. Esse coco híbrido, ele surgiu ali para fazer com que o coco anão ele tenha um fruto um pouquinho maior, e realmente é. Só que a sua longevidade do ciclo, ele também diminui. De 40 anos, que é o anão, o coco híbrido, ele vai ter em torno de uns 20, 30 anos. Tem alguns lugares que falam que chegam a 40. Só que não é comum. E infelizmente você não pode pegar a semente e fazer outras mudas. O anão e o gigante, você pode recolher a semente e fazer outras mudas, sem problema nenhum. E o coco híbrido, ele é mais precoce. Ele vai levar no máximo até 3 anos, 3 anos e meio para começar você ter frutos para colheita. No caso do coco gigante, a melhor aptidão dele, ou seja, o que é destinado é para água. O anão, ele tem uma produção de polpa maior do que o coco gigante, mas ele serve para os dois. Tanto para água quanto da polpa, só que na polpa do anão ele é mais, como que eu posso falar? Volumoso, tem maior quantidade. Enfim, vai depender do que você necessita. Infelizmente, nas 3 culturas, o espaço entre as plantas não vão mudar muito. A única coisa que o do gigante, como já o nome diz, é um pouco maior, chega a 8 por 8. Tem algumas fazendas que plantam 9 por 9 entre plantas e entre linha. Já do anão pro híbrido, você pode reduzir para 7, 8 metros entre planta, que não vai interferir, tá bom? Então esses são os pontos. Então o que vocês precisam verificar é o seguinte, por exemplo, não é porque é coco que eu posso pegar o cacho com um coco gigante ali em cima e derrubar aquele cacho cheio de fruto de qualquer maneira. Por quê? Porque, quer queira ou não, por exemplo, se for destinado para água, se você danificar aquela parte externa da fruta, você vai diminuir a vida de prateleira daquele produto que sai lá do Nordeste para ser distribuído aqui no Sul e Sudeste. Quanto mais íntegro você deixar
aquela parte verde do coco, melhor para você poder suportar transporte em longa distância. Principalmente porque ele desidrata. Então, se eu tiver feridas naquela parte da casca, vou acelerar a desidratação desse coco e aí ele vai perder o peso e até mesmo a água do seu interior. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado no momento que você colher. Lá no Nordeste, os lugares com maior equipamentos e tecnificação utilizam roldanas na qual o colhedor que sobe, ele já vai amarrar a ponta da do cacho que ele vai cortar com corda, ele corta, então aquele cacho não vai despencar no chão, ele vai ser, através da roldana, vai soltando a corda pouco a pouco até chegar no chão sem bater, sem estar dando aquela batida. Não sei se vocês observaram, os cocos, 90% do coco que a gente encontra no mercado hoje, vamos colocar aí, aumentar, 98% vem do Nordeste. E se vocês perceberem, o coco com a pele mais verde, que não tem tanta ferida, ela vai durar mais. E é aquele que acaba tendo mais ferida, dura um pouco menos, a água acaba diminuindo um pouco mais e ainda corre o risco de ficar rançoso a água. Então tem que tomar muito cuidado no transporte. Ah, Érica, mas se o coco que eu produzi aqui no Sudeste serve também? Serve, com certeza. Só que eu já aviso, vocês não vão conseguir ter a mesma produtividade que tem lá. Porque no Nordeste, quem já conhece, é quente o ano todo. Não tem picos de temperatura. Lembra que eu falei que quando diminui a temperatura, a planta acaba dando uma paradinha no seu crescimento? Muitas frutas e botão floral acaba sendo abortado e aí isso interfere na sua produtividade. Então o desempenho de coqueiros no Sul e Sudeste acaba não tendo o mesmo produção e o mesmo desempenho que lá no Nordeste. Isso é um fator, infelizmente, verídico. Não tem como eu negar. Não posso nem também enganar vocês falando que em qualquer lugar do país pode ser cultivado. Não, não tem como. Você pode ter o coqueiro no seu quintal para poder tá comercializando? Não, mas para poder dar para suas famílias. Só que no caso do coco para industrialização, os pomares que eu conheço aqui no Sudeste já falaram, o gerente já falou, a nossa produtividade não chega nem aos pés na produtividade que o pessoal do Nordeste tem. Tanto é que o Nordeste é o maior produtor de coco do nosso país, é concentrado toda aquela região, pega também uma boa parte do norte e aí vai. Então, quando tem aquela temperatura constante de quente, você consegue ter um rendimento maior. Isso serve para qualquer fruta tropical, qualquer frutífera, obrigatoriamente tropical, é dessa forma. Não tem como a gente escapar disso. Outro ponto que é muito importante, preparo do solo tem que ser muito bem baseado nas análises. E vocês têm que ter uma boa adubação. Então, por exemplo, se um fruto produz aí durante o ano 300, 200 frutos no ano, você tem que dar comida. O acompanhamento técnico e agronômico é constante. Não tem como vocês produzir, exigir da planta uma quantidade de frutos se você não der a sua contribuição, que no caso é uma adubação. Então, o preparo do solo é feito em covas grandes, de 80 por 80 centímetros. São covas grandes. Então, tem que se utilizar muito esterco, tem que ter fósforo, esterco, matéria orgânica, fósforo. E lá no fundo ainda, você pode pegar essa parte verde do coco, que acaba sendo descartado. Então, lá no Nordeste, eles fazem isso. No fundo da cova, eles colocam toda aquelas cascas de coco ali embaixo, antes de chegar na semente, na amêndoa,
E aí coloca ali, aí põe terra com esterco, fósforo, potássio também. No esterco já tem uma boa quantidade de nitrogênio e aí vai. Então a base alimentar, a base que vai fazer a sustentação dessa planta, que é pelo menos no mínimo 20 anos, tem que ser bem feita. A manutenção de adubação não é diferente, porque se eu só dou na base do plantio e não der mais nada, vocês podem desistir, que o seu coqueiro não vai te dar produção, porque precisa de ter adubação periódica, pelo menos 4 meses. Dentro desses 8 anos, vamos supor, eu tenho pomar de coco gigante. Vai levar 8 anos para começar a produzir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar irrigando, adubando, fazendo todo o manejo necessário para manter ela saudável, sem dizer que eu tenho que tomar cuidado com pragas e doenças. Então, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Então, a parte nutricional, os manejos feitos no preparo do solo, a manutenção dessa adubação, obedecer o espaçamento de plantio, porque depois que ela cresce e começar a brigar a copa lá em cima uma na outra, não tem o que ser feito, tá bom? E observar onde você vai vender. Apesar de que o coco, ela tem uma certa facilidade, uma aceitação do consumidor. O único problema é o seguinte, é fazer o manejo correto e conseguir uma boa produtividade, porque nem sempre o manejo correto que a gente vai atuar num coco gigante, anão ou híbrido, vai dar a essa cultura condições de poder dar o rendimento que vocês precisam. Então, lembre-se muito bem, eu tenho que pensar quanto tempo dura o pomar. Você já sabe, o gigante 60, o anão 40 e o híbrido em torno lá de uns 20 anos, 30, por aí. Não muito mais do que isso. Então aí você já tem que pensar, eu vou ter que reinvestir tudo de novo? Aí você tem que pensar o que vocês vão usar para vender. É a água de coco? Então o anão e o gigante me atendem. Também, claro, a parte do híbrido, só que de rendimento maior para a indústria, para engarrafar, é o gigante. Agora, se eu tenho uma indústria para fazer coco ralado, já é o anão e o híbrido. O gigante é exclusivo não, ele é mais usado para fazer a parte de água de coco, e o anão e o híbrido para você fazer o coco ralado ou leite de coco, como algumas pessoas falam. Então, tem que saber qual é o destino da sua fruta. Se é exclusivamente para água, então daí é interessante investir no pomar de coco gigante. Tem essa disponibilidade de fornecer nutriente periodicamente, água periodicamente por pelo menos 8 anos? Ótimo! Então aí vocês vão estar trabalhando com coco. E sem dizer que o coco é uma cultura que quando atingir uma altura a mais de em torno de uns 2, 3 metros, vocês podem ter alguma coisa ali no chão, plantado, só que vocês têm que tomar cuidado para não competir com a cultura, certo? Muitas pessoas sempre me perguntam, Érica, o meu pomar eu acabei de plantar, é o espaçamento aí 8 por 8. Eu sei que lá na frente, daqui a alguns anos, ele vai estar, a minha cultura vai estar grande. O que eu posso estar utilizando? Nesse momento que as mudas são baixinhas, em torno de 1 metro, vamos supor que seja todas 1 metro, você pode dar um distanciamento antes de estar próximo da linha de plantio, um pouco maior, e plantar no meio. Claro que daí nesse meio vocês vão ter que fazer adubação para a cultura e tudo mais. No máximo anual. Então pode ser uma mandioca, tem alguns lugares que eu já vi que colocam hortaliças, grãos e assim por diante. Só que tendo sempre um distanciamento razoável no início da linha onde está sendo cultivada a sua cultura principal, que é o coqueiro.
Aí chega uma altura que ele começa a ter em torno de 2 metros, 3 metros, sombrear uma faixa maior nessa linha. Aí vocês vão começar a manejar no meio. Os consórcios eu acho que é muito importante ter, só que eu jamais posso invadir a linha que está plantado no meu coqueiro, que é o meu principal objetivo, senão eu vou interferir no desenvolvimento. Então, quanto maior ela vai ficando em crescimento, maior é o raio de crescimento da raiz. Isso vai interferir no que vocês vão plantar. Então, na medida que o seu pomar, seja ele coco, seja ela qualquer outra frutífera, você tem que aumentar a faixa livre de consórcio, deixando no meio a linha de plantio do seu pomar, para que ele não interfira no que? Na competição de nutriente, de luz e de água. Então isso sempre tem que estar em mente para qualquer produção de frutíferas, tá bom? Então, nesse momento eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu quero que vocês curtam minha página nas redes sociais, que está escrito aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, para que vocês possam me ajudar cada vez mais a estar presente aqui e passando informações, muitas e muitas informações que eu puder passar a vocês.